Então, a aba ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que existe há bastante tempo, focada em várias áreas onde tem pessoas se comportando. Mas na área da saúde, com a psicoterapia, com as intervenções, e na área do ensino, da educação, ela é bastante famosa, né? Desde as terapias comportamentais, que começaram com terapias para fobias, né? Para redução de medo de cachorro, medo de elevador, medo de andar de avião. Então, essas fobias específicas, existia uma técnica comportamental chamada dessensibilização sistemática, e lá começou, né, a aba ser aplicada nesse contexto clínico, né? Com as chamadas terapias comportamentais. Só que na área do autismo, lá na década de 80, a aba ela foi pioneira no sentido de mostrar estudos robustos que comprovavam que era necessário o trabalho intensivo e que era possível, principalmente, ensinar crianças com atraso no desenvolvimento a aprender a escrever, aprender a ler, aprender a falar, aprender a ter maior qualidade de vida, né? Então, os estudos mostraram isso. E aí a aba, que serve até hoje para várias áreas, com outras nomenclaturas, né? Ficou muito famosa na área do autismo, né? Ao ponto de hoje a gente ouvir falar em aba, a gente já associa, O né? autismo. Porque nas outras nomenclaturas, nas outras áreas, ela foi traduzida aqui no Brasil de uma outra forma, né? E lá no começo, quando surgiu os estudos sobre autismo, aqui no Brasil, a gente ainda via artigos falando de ACA, análise do comportamento aplicada, terapia analítico comportamental infantil, TASS, né? Mas hoje, né, há um consenso aí de que ABA, a gente está falando desse conjunto de técnicas comportamentais, né, individualizadas para o público infantil, que podem ser sempre singulares, sempre individual, né? Então, que podem ser de diferentes formas, né? Estruturada, naturalística, posso utilizar, né, diferentes tecnologias dentro da análise do comportamento para ajudar no desenvolvimento das pessoas com TEA e com atrasos no desenvolvimento. Então, eu fui fazer, né, formação avançada, fiz a formação avançada no ITCR em Campinas, né, com a Cíntia Guilherdi, fiz especialização em aba também, e recentemente fiz a minha certificação internacional pelo IBAL também, fiz todo o acompanhamento para poder me certificar como analista do comportamento supervisor, né? E é a ciência que eu aplico com os meus filhos, é a ciência que a gente criou o modelo aqui da Academia do Autismo, baseado na aba também, porque é a ciência que mais tem evidências para a população autista, tá? Não tem nenhuma outra ciência que mais tem evidências de que tem tecnologia para ensinar pessoas com autismo do que a aba hoje, tá? A aba, ela entende o comportamento humano como uma interação com o ambiente, né? Eu sou fruto da minha história de vida, né? Como se, eu sou uma síntese do que eu já vivenciei. Então, a gente sempre olha o processo de aprendizado como uma interação com o ambiente, né? Com o espaço onde a criança está, com o manejo desse ambiente, com as pessoas que estão presentes nesse ambiente, né? Isso modifica o comportamento da pessoa. Então, quando a gente entende esse olhar interacional, né, a gente vai entender que manejando esse ambiente, planejando esse ambiente, né, para respeitar a individualidade a partir de um conhecimento sobre a outra pessoa, eu modifico o comportamento dela, ou pelo menos eu aumento a probabilidade dela agir de uma determinada forma. Exemplo, né, para não ficar, né, numa literatura. Uhum. Exemplo, né? Eu sei que, com o conhecimento da análise do comportamento, eu sei que se eu não planejar o meu atendimento, né, e a criança precisar aguardar 15 minutos, né, esse tempo de espera vai evocar comportamentos problema. Verdade. Se eu atender com hora marcada e ela chegar e já for direcionada para o corte de cabelo, eu sei que aumenta as chances dela ter uma adaptação. Isso é manejo do entorno. Isso é a aba, né? Eu estou manejando variáveis que afetam o comportamento da criança. Então, eu sei que se eu receber ela
com uma preferência dela, porque a família me disse que ela gosta do Mickey. Então, eu vou receber ela com o boneco do Mickey. Eu vou colocar o boneco do Mickey na cadeira para ela vir e cortar o cabelo do Mickey, né? Para depois ela se sentir familiarizada para eu cortar o cabelo dela. Eu sei que assim eu estou criando um ambiente de segurança, reforçador, e estou aumentando as chances dela emitir comportamentos que é o que eu desejo, comportamentos que culminam com um corte de cabelo. Né? Então, a aba ela vai ter sempre esse olhar de que o problema nunca está na criança. Se eu manejar bem as contingências, respeitando a individualidade dela, né, aumenta muito as chances de ela agir, né, dela aprender comportamentos que é o que a gente espera. Então, a aba ela pode ajudar em todas as áreas, onde tem uma pessoa se comportando, se você tem esse olhar para o ambiente e não para rotular a criança, você vai manejando o ambiente e vai conseguindo ali, né? Quando eu falo de ambiente, estou falando da pessoa também, né? Que a Sim. pessoa faz parte daquele ambiente. Então, o barbeiro faz parte daquele ambiente. Esse profissional, ele pode estar com uma roupa mais lúdica, ele pode ir até onde a criança está e não forçar a criança a sentar, ele pode respeitar o tempo da criança, ele pode ser muito divertido para construir um vínculo com essa criança. Então, também faz parte desse ambiente, né, o profissional que ali está, que precisa ser um profissional com vocação, com habilidades para ser uma pessoa reforçadora também, né? Né, o ABA é isso, é você trabalhar o ambiente para receber essa criança da melhor forma possível. Perfeito, totalmente individualizado, né? Porque quando você faz a entrevista com a família, é aquela entrevista que vai nortear o seu trabalho. E se você recebe outro cliente uma hora depois, uma outra entrevista vai nortear um outro trabalho, né? Então é sempre individualizado, porque se tem uma coisa que a aba bate muito na tecla, né? É que do ponto, até uma frase do próprio Skinner, né? É que do ponto de vista científico, a singularidade humana é inquestionável. Nós somos únicos, né? Um exemplar único da nossa espécie. E então, se eu não tenho esse olhar para alcançar essa individualidade, as chances de eu errar aumentam muito. E é o que a aba vai dizer, né? E por isso que espaços comuns têm essa dificuldade de trabalhar com os autistas. Os espaços comuns têm a dificuldade porque criam regras comuns, né? Sim. Regras gerais. E a nossa sociedade não foi pensada e planejada para pessoas com atraso no desenvolvimento, com atipicidades, né, no desenvolvimento. Às vezes não é nem um atraso, mas é uma atipicidade, é um jeito de ser diferente, né, é um reagir diferente aos estímulos do meio. Então, quando eu consigo alcançar essa individualidade, adaptando o meu ambiente para essa individualidade e adaptando o meu jeito de ser para essa individualidade, aí eu consigo trabalhar como vocês vêm demonstrando nessa área, né?